Vamos abrir a Bíblia então, Atos capítulo 3. Eu quero conversar com os irmãos, refletir com os irmãos nessa noite sobre o tema Olha para nós. Dá para você repetir o tema? Lá depois do culto, tem um casal abençoado lá, vendendo lá um pastel. É pastel hoje, é? É, Janice? Ao invés de você ir para algum lugar aí lanchar, lancha aqui mesmo e paga à vista. Tá bom? Aceita cartão, Janice? Não? Tá bom? Vamos lá. Atos capítulo 3. Pedro e João subiram ao templo para a oração. É levado um homem, o qual à porta do templo, há uma porta chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. E Pedro, fitando juntamente com João, disse, vamos lá? Mais uma vez. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos e firmaram. Vamos todos juntos agora? De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Dá para você falar comigo? Olha para nós. Vocês entenderam o texto aí, a leitura? Pedro e João entraram, estavam indo para o templo na hora nona. Eles iam para o templo orar. Onde ficaria melhor para pedir esmolas? No lugar onde tem muita gente, concorda ou não? Onde passa bastante pessoas, vai ganhar mais. E eles pegaram um rapaz então, um coxo, e colocaram exatamente à porta do templo, da porta formosa. E quando Pedro e João estavam entrando, ele pediu a eles uma esmola. E Pedro declara: olha para nós, eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta-te e ele levantou. Pedro o tomou pela mão e o ergueu, e ele então entrou no templo louvando e glorificando a Deus. Você pode falar comigo, olha para nós? O que significa isso? Olha para nós. E eu gostaria de dizer para os irmãos que no meu entendimento aqui, neste momento eu poderia dizer que Pedro estava lavando a alma dele. Pedro mandou que aquele homem olhasse para eles, e eu tenho entendimento que Pedro falou assim: olha aqui tem um apóstolo, aqui é muito mais do que um religioso, aqui tem alguém que tem uma identidade. Aí eu quero chamar a sua atenção, nós vamos dar uma paradinha aqui, e vamos ver a vida de Pedro antes. Pedro era um pescador. Jesus um dia chegou e falou com ele: venha, vinde após mim, que eu te farei o quê? Pescador de almas, de homens. E foi. E Pedro conviveu esse tempo todo com Jesus, viu os milagres de Jesus, viu tudo aquilo que Jesus fez e fazia. E Pedro era aquele cara enérgico, com um temperamento assim, quem sabe colérico ou sanguíneo. E quando Jesus fazia alguma pergunta para os discípulos, Pedro era o primeiro a levantar a mão e responder. Esse Pedro era um homem dedicado ao Senhor. Mas ele fez algumas declarações, inclusive ele fala assim: olha, Senhor Jesus, quando Jesus começou a dizer que ele ia morrer, ia ser entregue, e chegou um momento que Pedro falou assim: olha, Senhor, isso não vai te acontecer, está repreendido. O que Jesus falou? Arreda-te de mim o quê? Satanás. Tem um teólogo antigo chamado Cook, e Cook falava que Pedro ficou endemonizado. Pedro não ficou endemoniado, possuído pelo demônio, mas ele ficou endemonizado, porque Jesus falou assim: arreda-te de mim, Satanás, sai fora, tu cogita das coisas deste mundo, desta terra,
saia. Então Cook diz que Pedro ficou naquele momento, estava endemonizado. Mas vamos seguir em frente. Chegou o momento que Jesus fazia algumas declarações, e Pedro falou assim: Senhor, onde tu fores eu irei, eu estou pronto a morrer por ti, eu estou pronto a te seguir onde for, Senhor. E Jesus falou assim: Pedro, Pedro, o Satanás pediu a Deus, a meu Pai, para te peneirar, e eu roguei ao Pai para que tu não desfaleça, Pedro. Agora, quando tu converteres, Pedro, tu vai anunciar a minha palavra. E Pedro ficava esquisito. Chegou um momento que Jesus falou assim: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Bom, Judas foi lá, deu um beijo na face de Cristo, e aí foi levado para ser interrogado, perquirido e inquirido lá por Pilatos. Enquanto ele estava lá dentro, Pedro estava cá fora, na fogueirinha de São Pedro. Tá ligado? E naquela fogueirinha, quem sabe soltando uns traques, uns estala-salão. De repente chega uma criada e fala assim: olha, este aqui é um deles. E Pedro fala: eu não conheço esse cara. Pela segunda vez, a mesma criada ou outra, depende do texto que está lendo, fala assim: olha, este aqui também é Galileu, viu? É dele lá, faz parte, é discípulo dele. Eu não sei o que vocês estão falando. Tem um texto que fala que Pedro praguejou. Tem outro texto que fala que Pedro o quê? Jurou. Se Pedro praguejou, ele deve falar assim: olha, eu quero dizer para vocês, deixa ser chato, eu não conheço esse doido, esse guru. Eu estou criando a situação aqui. Se ele praguejou, se ele jurou, quem sabe ele falou assim: olha, eu juro pela minha mãe. Você lembra quando você jurava na infância? Eu jurava, falava assim: eu quero ver minha mãe morta atrás da porta. Tinha um colega meu, Bingo, e eu falava assim: olha, eu quero ficar cego, se não é verdade. E Bingo perguntava assim: vem cá, você quer ficar cego de um olho ou dos dois? Eu quero ficar dos dois, não é verdade? Você lembra quando você fazia juras, quando você era menor? Quando você era pequeno lá? Então quem sabe Pedro fez uma jura aqui: olha, eu juro que eu não conheço este homem. E aí Pedro negou Jesus quantas vezes? E quantas vezes o galo cantou? 1 vez. Pedro então sai dali com aquele sentimento de culpa e entra naquela noite mais escura do que a noite que não tinha um luar. E ele, com aquela angústia, com aquela tristeza, eu estou colocando aqui o Pedro de antes, para argumentar com vocês, quando Pedro disse: olha para nós. Ali Pedro estava revelando que era um novo Pedro, uma identidade de apóstolo, com autoridade, que tinha uma identidade de homem de Deus. Então quando Pedro sai, ele vai e volta àquela vida de antes, aquela vida de jogar as redes, não pescava nada, aquela vida de antes. Uma coisa interessante, quando Jesus ressuscitou, Jesus faz uma declaração: avisai a Pedro. Jesus sabia da angústia que envolvia a alma de Pedro por ter negado ele. Sabia que Jesus conhece seu coração? Sabia, meu irmão? Você sabia, você que está aqui, que me ouve, me assiste, que Deus te conhece? E eu quero chamar a sua atenção, antes de entrar no tema específico, olha para você ver. Pedro então aparece aquela Maria, aquela mulher, e fala assim: olha, avisai aos discípulos, mas avisa a Pedro que eu irei lá diante dele. E chega um momento lá no mar da Galileia, ou Tiberíades, Jesus chega e pergunta assim: ei, tem alguma coisa aí para eu comer? E alguém responde: tem não. Quando Pedro percebe que é o Senhor, descobriu que era o Senhor, ele estava pelado, nu, e ele então tirou de ponta na água, ficou com vergonha de Jesus. E quando todos vêm, Jesus recebe o peixe, o pão e come. E ele chega para Pedro e pergunta assim: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu gosto de ti. Pela 3ª vez, o Senhor Jesus muda: Pedro, tu gostas de mim?
Aí Pedro quebranta e fala assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então escute aqui este Pedro, que agora Jesus olha para ele, vai ao encontro dele. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que talvez errou, que você que caiu, você que negou o Senhor, você que fez coisas, que está agora perdido numa noite escura, como Pedro. E eu quero dizer que esse Jesus, o nosso Jesus, não desiste de você. O nosso Jesus não desiste daqueles que o Pai lhe deu. Sabe por que Jesus não desistiu de Pedro? Porque quem deu Pedro para Jesus foi quem? Foi o Pai. Hoje de manhã na escola bíblica dominical, eu não sei por que você perde a escola dominical. Estava hoje lá na exposição no touro, estava? Pulando no touro? Você tem que trazer, meu irmão. Você quer liderança, seu filho na escola dominical. Você já é velho de crente já, meu irmão? Você já é velho, Deus do céu. Está cheio de ácaro já de velho de crente. Você tem que trazer seu filho. Perdeu hoje cedo, estudando sobre Judas Iscariotes. O único que Jesus diz que perdeu foi Judas. Mas é interessante que ele diz que aqueles que o Pai lhe deu, ele não lança fora. Então preste atenção, o Satanás, o inferno, não sabia o que havia sobre a vida deste apóstolo aqui. O Satanás, quando pediu para poder peneirar Pedro, ele jamais sabia e sabe o amanhã seu, o amanhã meu. Estava perante Deus uma realidade que Pedro seria o grande apóstolo. Este homem que chegou um momento quando as pessoas passavam e a sombra dele fazia o quê? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui para você antes de entrar no tema. É que a sua queda, a sua negação, você que está aqui, que está assim frio, angustiado porque você caiu, porque você pecou, porque você negou o Senhor. Quem sabe você negou e escandalizou a igreja, escandalizou sua família, escandalizou irmãos. O demônio, o Satanás, o inferno não sabe o que Deus tem para realizar na tua vida e através de você. Então eles não sabiam, o inferno não sabia que apesar, e Deus usou aquela queda de Pedro, aquela negação de Pedro. Jesus sabia de tudo, porque Deus estava trabalhando na vida de Pedro, preparando Pedro para que um dia, numa mensagem só que Pedro prega aqui em Atos, 3.000 pessoas convertem. Então não desista, não. Volte para o Senhor, erga a tua cabeça, seja qual for o pecado que você cometeu. Ainda que a tua esposa te condena, teu marido te condena, a igreja te condena, teu pastor te condena, mas Jesus não desiste de você. Esta é aqui o caráter deste Pedro, que está aqui agora antes, derrotado, amargurado, porque traiu o mestre, negou o mestre, praquejou, jurou, dizendo: eu não conheço. Eu creio que este Pedro aqui antes, revela eu e você, que temos as nossas fragilidades, que amamos o Senhor. Você ama o Senhor? Talvez é você, jovem, você, menina, que se entregou sexualmente, que tem se perdido aí. Você, rapaz, que se entregou às drogas. Você que está perdido. Mas eu quero dizer que o Cristo da cruz, o Jesus que escolheu Pedro e te escolheu, Ele me manda te avisar, dá uma palavra para você, que Ele vai à tua frente e diz para você que você é dele. Volte, porque há perdão, há amor, há misericórdia, a graça dele continua e ele não desiste de você. Glória a Deus por isso. Este é o Pedro que eu estou falando aqui antes, como que ele viveu, e ele se perdeu naquela noite. E quando Jesus olha para ele no marzinho lá de Tiberíades e fala assim: Pedro, tu me amas? Ele poderia ter falado: não falei, Pedro, tem jeito para você não, você é precipitado demais, Pedro. Jesus falou assim: eu falo direto, você também fala. Olha para você ver. E foi aquele Pedro
que perguntou quantas vezes deve o quê? Olha para você ver. E Jesus olha para ele, não aponta o dedo e riste, mas olha com um olhar de ternura, de perdão. Esta é a mensagem nessa noite, de resgate desse problema que você está sofrendo na sua interioridade. A igreja é assim. A igreja é como os fariseus antigamente. Condena, não, tem de matar, tem de apedrejar. Não, senta diferente. Não senta perto daquela irmã não, que ela é adúltera. Não senta perto daquele irmão não, que pegaram ele com crack. O fariseu. Fala comigo, olha para nós. Vamos entrar aqui agora. Este Pedro agora. Este Pedro que teve a restauração do mestre. Este Pedro que falou assim, olha, quando Jesus disse para ele, Pedro, tu me amas? Eu gosto de ti, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu gosto de ti, Senhor. Pedro, tu gosta de mim, Pedro? Eu te amo, tu sabes disso. No fundo você ama a Deus. Olha, você está aí com esse sentimento e você tem querido desistir, porque você deixa que as pessoas olhem para você e aponte o dedo para você, e você está olhando mais para as pessoas do que para o Deus que te salvou. Agora Pedro está aqui, vai para a hora nona orar com João. Lá está um coxo, e no meu entendimento, quando ele fala assim, olha para nós, ele está dizendo, aqui tem mais do que um apóstolo, ou melhor, do que um religioso. Quantos levitas não entravam naquele tempo? Quantos sacerdotes não entravam ali naquele tempo? Mas ninguém fez aquilo. O que eu quero dizer para os irmãos é que nós somos este povo escolhido por Deus, e as pessoas irão olhar para nós. E escute, lá naquele banco, lá naquele hospital, lá naquela funerária, pastor, que isso? Lá naquela funerária, lá naquela faculdade, você tem de entender que Deus te colocou lá, e as pessoas irão olhar para você, e elas querem ver em você, querem ver em mim algo diferente. Você pode dar glória a Deus? Eles vão olhar para nós e ver que há uma identidade em nós, que há mais do que religiosidade. As pessoas, eu gosto sempre de dizer isso aqui, nós temos visto tantas religiões, tantas igrejas, não é verdade? Meu Deus, tantas igrejas. Um sauda com a paz de Cristo, paz de Deus, paz do Senhor, paz de Jeová, paz de Yoshua, paz de Hamashia, paz, tantas igrejas. E eu tenho descoberto o seguinte, que as pessoas, lá no seu trabalho, lá na escola, elas estão cansadas de ver tanta religiosidade, elas querem ver vida, elas querem ver transformação na minha vida. E aí você poderá dizer, olha para mim, olha para nós, e nós temos tido uma desculpa, irmãos, e eu também já falei ela, não, Wellington, não olha para mim não, cara, olha para Jesus, viu? Mas a Bíblia ensina assim, diferente. O apóstolo Paulo diz, sejais o quê? Meus imitadores, como eu sou de quem? Então é olhar para mim. Aí se eu cair, tudo bem, eu vou assim, olha, não, eu sou discípulo dele, mas ele não erra, ele é perfeito, ele é o Senhor. Fala comigo, olha para nós. É olhar para nós. Jesus falou assim, Pai, que eles sejam o quê? Assim como nós. A Bíblia diz que no início aqui da igreja, o povo tinha simpatia. A igreja contava com o quê? Com a simpatia, não era assim? Do povo. Por isso, rapidinho aqui, quando eu vejo o meu vizinho aqui, porque o daqui já está certinho já, nós já compramos a casa, né? Mas quando o vizinho reclama do barulho aqui, e esses dias uma turma me pediu, pastor Eugênio, nós podemos ensaiar aqui à tarde? Eu não pode não. Por quê? Porque o vizinho reclama, e eu quero, na verdade, não perturbar o vizinho. E nós vamos arrumar um pouquinho de dinheiro, e você vai ajudar, irmão, amém? Nem sabe o que eu vou falar, calma. Nós temos de colocar aqui, Eduardo, olha, nas paredes,
Meio ambiente, Rui já aprovou a lei. Ah, não, os vizinhos ficam reclamando. Tem pastor que fala assim, né? Os vizinhos ficam reclamando, é o capeta, vamos orar por eles. Não é capeta não, meu irmão. Eu morei ao lado de uma igreja que eu não aguentava dormir à noite. A gente tem que ter bom senso. Mas vamos voltar para cá. O que eu estou dizendo é que as pessoas querem ver em nós diferença. Quando Eliseu passava, uma mulher falou assim: eu vejo que este homem é o quê? Um santo homem de Deus. É lá no trabalho, é você como patrão, patroa, tratar seus funcionários com decência, com respeito. Sabe o que significa isso? Olha para nós. Eu estou olhando para você, enrolado, mentiroso, nó cego. Isso aí é pastor Eugênio, isso é nó cego. Vamos pensar, irmão. O povo está cansado de tantas igrejas e religiosidade, é ou não é? O povo quer ver o quê? Vida, transformação. Eu confesso, eu falei esses dias aqui, alguns viraram o bico. Vira bico, você vai virar pato, vai. Tem algumas igrejas que se eu fosse, não conhecesse Deus, eu jogava pedra. E alguns evangélicos por aí. Fala comigo, olha para nós. Você está entendendo? Não quer que eu explique ainda aqui? Eu estou querendo passar para o segundo ponto. Deu para entender, Lucas? Deu ou não deu para entender? Se não entendeu, eu vou explicar de novo. Vocês aguentam a mão. A ideia aqui Pedro está falando, olha para nós. Aqui não é fariseu hipócrita, aqui não é religiosidade, meu amigo. Aqui não é apóstolo apenas. Aqui, olha, há uma identidade. Nós temos uma identidade. Nós somos povo de Deus, nós somos luzeiros a resplandecer, nós somos sal da terra e que mais? E luz do mundo. Glória a Deus por isso, gente. Então nosso tema hoje, olha para nós. Em primeiro lugar, olha para nós, ver em nós algo diferente. E algo diferente é mudança de vida. O que é que define se você converteu? É que você era linguaruda e não é linguaruda mais. É você que não pagava ninguém, agora paga. Você que xingava cada palavrão, que chegava a surdar as pessoas, mas agora você é uma pessoa tranquila. Então olha para nós. Sua vizinhança falando assim: ah, meu Deus do céu, que briguei nessa casa aí. Ô homem ignorante, ô brucutu. Será que nessa noite aqui não toma um bocado de brucutu não, hein? Você que me ouve, me assiste, sabe o que é brucutu? É crente, mas é brucutu. É crente, mas é cancela de pau podre. É crente, mas é fuxiquenta. Então quer dizer aqui, irmãos, a Bíblia fala que o verdadeiro mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O que mais? É amar o próximo, irmão. E se o teu próximo está precisando de alguma coisa, não é falar com ele aquela hipocrisia de alguns aí: vamos fazer uma corrente de oração para a irmã aqui, está carente, a irmã está precisando nessa cidade, em nome de Jesus, ó Deus, levanta um anjo, Senhor, levanta um anjo para levar para ela uma cesta básica. Não é anjo não, irmão, é você mesmo. Olha para nós. Segunda coisa, quando Pedro e João mandou, olha para nós, ele fala: eu não possuo o quê? Eu não possuo nem prata, nem ouro, nem prata, mas o que eu possuo eu te dou. Segunda coisa, olha para nós, nós temos algo para oferecer. Você tem ou não tem? Eu ouvi muitas vezes, tomara você que é pregador, não faça isso. Já vi que tem aqueles irmãos pietistas, né? Só para fazer de conta que é humilde, mas é orgulhoso que mata. Meus irmãos, eu não tenho nada para oferecer para vocês nessa noite, então sai daí. Você já pensou? Ô Aline, você tem um professor de geografia, ele entra na sala de aula, gente, que eu estou aqui, mas não sei geografia não, então sai daí. Eu estou aqui nesse altar nessa noite, porque eu tenho algo para oferecer para vocês. Tenho, e estou oferecendo, tá bom ou não tá? No final eu vou colocar assim um recheio, viu? Um recheiozinho, como é que chama aquele negócio nós comemos ontem? Que coloca assim? Aquela cobertura, Giselda? Santilli? Vou colocar. Eu tenho algo para oferecer para vocês e vocês têm.
Você que é médico, que é povo de Deus, lá você tem algo. Você que é dentista, você que é professor, você que é dona de casa, você que trabalha como balconista, que é povo de Deus, olhe para nós, significa, olha, eu tenho algo para oferecer. Você tem ou não tem? Eu tenho, eu estou oferecendo aqui. E nós temos para oferecer o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E por isso que ele disse, olha, eu não possuo prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho Jesus, e é em nome dele. Queridos, olha para nós, porque nós temos algo para oferecer. Nós temos uma palavra de salvação, uma palavra de esperança, uma palavra de exortação, uma palavra de direção para as pessoas. Lá no seu trabalho tem gente lá perdida, não sabe o que fazer, com o casamento destroçado, e você tem algo para oferecer. Nós temos, meus irmãos, nós temos. Deus confiou a nós. E você pode dizer, olha para mim então, eu tenho algo para oferecer. E tem horas que as pessoas, lá no trabalho seu, você chega e fala assim com ela, olha, eu posso fazer uma oração para você? Você chega numa festa de aniversário, você pede lá a pessoa, eu posso fazer uma oração? Nós temos para oferecer Jesus, nós temos uma palavra para oferecer, nós temos aqui, olha, para oferecer para as pessoas. Por isso que Pedro fala, olha para nós não temos prata, nós não temos ouro, nós não temos riquezas, mas nós temos algo, uma palavra que muda vidas. Você pode dar glória a Deus? Uma palavra que transforma corações, uma palavra profética. Toda vez que eu falo palavra profética aqui, a conotação da palavra, porque é interessante, na linguística a palavra ganha conotações diferentes. E quando eu falo profetizar, eu estou falando de falar de Deus, de Jesus, de esperança, de pregar a palavra. E nós temos isso, eu tenho para oferecer. Eu posso até ter um conhecimento um pouquinho na área da filosofia. E você que está aqui na internet, eu coloquei 3 mensagens de 1 hora cada uma, sobre o tema ideologia de gênero. Está lá. Não dá para falar hoje à noite aqui, tomar 1 hora, 1 hora e meia falar de ideologia de gênero, os aspectos filosóficos, começar lá em Marx, não dá. Mas o mais importante é isso que eu estou pregando nessa noite. Essa palavra muda. E nós vamos orar aqui hoje à noite. Hoje nós vamos orar por cura novamente, por cura. Porque Pedro aqui, essa palavra é uma palavra de cura. Cura física, sim. Cura espiritual, sim. Emocional, sim. Olha para nós, olha para mim. Fazer como Paulo, olha, sejais meus imitadores, como eu sou também de quem? De Cristo Jesus. Este Pedro era o homem do fogo. Era o homem do fogo. A sombra dele curava as pessoas. Estava preso. A igreja orava, e um anjo veio e abriu as portas. Eu creio nisso aí, por isso que é importante o poder da oração. Eu gosto do grande teólogo nosso aí, o Augusto Nicodemos, que ele falando sobre o determinismo de Deus. O Deus que conhece tudo, sabe de tudo, determinou todas as coisas, mas Deus, ele coloca de uma maneira muito prática, Deus vai contar exatamente com nós como filhos, para fazer os projetos de Deus serem executados. Quando o pastor Marco André vem aqui pedindo oração, se a igreja não orar, não acontece. Ué, mas Deus é Deus, pastor, mas Deus conta com a igreja. Ele contou com o filho dele, Jesus. É assim, nós temos que entender isso. Está entendendo? Entende ou não entende? A igreja orava, e quando a igreja orava, diz que a própria menina, quando foi ver, é uma visagem, é a alma de Pedro. Deve ter matado ele, a alma veio me visitar. O povo naquela época já acreditava em visagem. Fala comigo, olha para nós. Em primeiro lugar, Pedro está falando da sua identidade. Segundo, ele tinha algo para oferecer. Rapidinho aqui, há essa questão de ideologia de gênero. Marx, no passado, eu vou começar de Marx, porque bem antes de Marx tinham outros pensadores, desde a antiga Grécia, os grandes filósofos da Grécia. Mas Marx viu no seu contexto a desigualdade social e fez uma proposta, ideologia para poder acabar com a desigualdade. Ele propôs, e a gente vê todos os marxistas que esperavam haver igualdade, não aconteceu. Depois vieram
os revisionistas marxistas, que tentaram mudar muita coisa, também não conseguiram. A gente vê o movimento das classes, das feministas, mostrando que a desigualdade tem de mexer com isso e aquilo outro. E agora propõe a ideologia de gênero, que você depois veja lá no YouTube, você que nós colocamos, a genealogia de gênero, que tem de desconstruir a família. Desconstruindo a família, quem sabe a gente consegue chegar numa sociedade igualitária. Mas, meu Deus, pode aparecer propostas, ideologias bem feitas, bem formuladas, dentro da sociologia, psicologia, filosofia, sei lá, um bocado de dinheiro por aí. Enquanto o homem não entender que o problema do homem é um problema da interioridade, do pecado, e não da exterioridade. O próprio Jesus fala com Pedrão hoje cedo, nós vimos aqui. Os pobres sempre o quê? Não tem jeito, gente. Nunca vai acontecer, é uma ilusão, é uma utopia a igualdade social. Só vai haver o dia que Jesus vier arrebatar a igreja. E o que nós devemos fazer como igreja é fazer o papel nosso de amar o próximo, de ajudar naquilo que for preciso. Aí eu entendo que é o papel da igreja. Esta igreja pode até crescer, mas se essa igreja vai crescendo aqui o número de pessoas, mas tiver irmãos passando fome, necessidade, irmãos que estão vivendo uma vida miserável, morreu, acabou a ideia de comunhão, porque a comunhão significa que todos, como aconteceu em Atos, é um ajudando o outro. E quando dizem Atos que um ajuda o outro, todos tinham tudo em comum, não está significando também que não pode haver pessoas que possam prosperar. Fala comigo, olha para nós. Quero terminar. E quando Pedro fala assim: olha para nós, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de quem? Interessante que ele fala assim: em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta aí. Ele levantou? Não levantou. Ele não levantou. Em terceiro lugar, aprenda o seguinte: que nós temos um papel, que é de dar a mão. Pedro pegou, depois que falou levanta e anda, tomou pela mão, levanta, porque certamente ele estava tão acostumado a ficar deitado no chão, ele estava tão preso aos seus psiquismos, que ele precisou de um contato. E Pedro falou assim: vamos, pode erguer, levanta, vamos. Ele levantou. A Bíblia diz que 4 homens pegaram um paralítico que estava numa cama, e aqueles 4 homens pegaram aquele paralítico, levaram-no até onde Cristo estava, subiram pelo telhado e desceram-no e apresentaram a Jesus. O que eu vejo aí? A cooperação. Nós precisamos trabalhar isso. Tem uns irmãos aí, eu quero dar um palpite para os irmãos aqui, escute. Gente, ô Marco André, não sei se você está envolvido com isso aí. Vocês estão querendo trabalhar lá no hospital, não é isso, a turma aí? Meu irmão, não fica esperando comprar Kombi não, gente. Primeiro que eu sou contra comprar Kombi. Sou contra, Joel. Para que comprar Kombi? Nós vamos comprar uma Kombi para poder dar sopa para o pessoal. Para quê? Eu te pergunto, Denis, para quê? Você não pode ajudar com o seu carro, não? Encher de sopa aquele carro seu? Não, nós vamos primeiro, Marcos André, comprar a Kombi. A igreja não dá um tostão para comprar Kombi, para depois essa Kombi ficar para cima e para baixo quebrada. Depois Mara pede para ir lá no Sarnanço com essa Kombi quebra e fica o povo enchendo o saco. Ele tem que parar com isso, irmãos. Não, então qual o papel da igreja? Vamos fazer então uma equipe aí. Joel, você pode ajudar com o seu carro? Que dia? Você pode, minha irmã? Pode, irmão? Você é católico, é visitante aqui, você pode ajudar com o seu carro? Sexta-feira, nós vamos lá para frente, uma turma aí vai fazer a sopa, mas tem que ser sopa gostosa. E não coloca pimenta também muito não. Leva uma rapadurinha, gente, que é depois, todo mundo gosta de uma rapadurinha depois. É o que? A mão. A igreja foi chamada também para fazer esse aspecto do trabalho social, para dar a mão. A gente profetiza, a gente prega, mas de repente a pessoa precisa de vestimenta, precisa de um trabalho, precisa de ser ajudada. Olha para nós. A igreja tem para oferecer Jesus, esperança, amor, carinho, respeito, e nós podemos ajudar um ao outro. Enquanto Pedro não pegou ele pela mão, ele não levantou. E diz que ele saiu saltando e dando glória a quem? A glória tem de ser a Deus, não é a igreja. Você já viu essas igrejas por aí na televisão, na rádio? É a mídia, né? A mídia é bom demais, meu Deus do céu. Vem cá, como é que foi? Você era de qual igreja? Eu era da igreja tal, e agora você da nossa igreja, como é que foi? Eu estava entrevado, mas depois que eu passei para essa igreja,
Então a glória é a igreja. É a glória a Jesus, irmãos, é a Deus. Olha para nós, o que nós oferecemos aqui, nós oramos, você foi curada, então glórias para Jesus. E Deus pode curar dentro da igreja católica. Deus cura onde Ele quer, Ele é livre. Ah, tem gente aqui que está desviando. Não desvia não, irmão, volta aqui. Eu confesso a vocês que eu não aguento mais expor o evangélico não. Não aguento mais não. Não, como é que é, irmão? O quê? Você vai sair da igreja aqui? Fazer o quê? Só que eu falei que na igreja católica o povo é curado também? Só nessas igrejas aí então. Deus é livre, irmão. Ele cura onde Ele quiser, glória a Deus. Ele cura onde Ele quiser. Teu irmão Jonas foi curado dentro do espiritismo. Agora, pastor, o senhor desviou de vez. Bem que eu estou vendo que essa igreja é disfarçada. Creia também pensar. Por isso que eu não gosto de mexer com gente que quer ser levada assim, ó, vai aceitando tudo. Tem que pensar. Deus é livre, Deus opera onde Ele quiser. Glória a Deus por isso. E aqui eu não quero que você seja um povo que não pensa não. Questione, pense. Crer é também o quê? Pensar. Crer é também pensar. Nós temos de pensar, irmãos. O que eu quero terminar aqui dizer o seguinte: quando ele saiu saltando, ele não saiu saltando dando glória. Olha, pastor, naquela época não tinha igreja nenhuma, não. Tinha sim, tinha um templo. É dar glória a Deus. Agora, a igreja que é a comunidade presbiteriana, que tem um CNPJ, é uma igreja que a gente está tentando de tudo seguir a Bíblia como regra de fé e prática. Tá ligado? E eu, antes de a gente orar, eu quero falar uma coisa com vocês aqui. Quando Pedro toma pela mão, eu quero voltar ao aspecto do toque. Rapaz, aquele negócio de Jesus pegar o cuspe e colocar uma terrinha, ele colocou uma terrinha? Colocou ou não colocou? Fez um lodo lá e enfiou no dedo, no olho do cego. Jesus não tinha poder para poder falar assim, está livre aí, fica, veja, igual fez com o cego de Jericó. Que tu queres que eu te faça, que eu veja, então veja. Existe algumas estratégias interessantes. Diz que Jesus ungia, os discípulos ungiam as pessoas. Por que a Bíblia manda em Tiago que os presbíteros, ao chegarem na casa de quem está doente, os presbíteros possam ungir com óleo? O óleo tem poder? Não tem. Tem um teólogo, eu esqueci o nome dele, falando sobre a questão do ponto de contato. O ponto de contato. Tem hora que você tem que tocar na pessoa mesmo. Chegar para a pessoa e dar um toque. Por isso que é importante. Eu estou aprendendo isso, que eu sou meio assim, distantão, sabe? Eu ia tentar pegar uma palavra bonita aqui. Meio tosco. Olha que, mais que chique. Essa pegou bem, não pegou? Tosco. Eu vejo aqui a irmã. Ei, tudo bem? O que custa? Tudo bem, minha amada. Glória a Jesus. Né? Oi. A gente tem tanto tempo que não vê um ao outro. O tempo todo aí, ontem eu encontrei o pastor Rodinho. Eu falei, vem cá, moço, me abraça aqui, vem cá, me abraça. Ô, toscão, pastor Eugênio, vai. É isso que a igreja precisa. Quando Pedro pega pela mão, eu entendo que Pedro estava falando assim, olha, há um papel importante em tocar nas pessoas. Quando você orar, você saber olhar nos olhos das pessoas. E eu não dá para falar que não, porque tem um teólogo que ele trabalha essa questão de olha para nós. O coxo fiou os olhos nos olhos de Pedro e João. É importante essa questão de contato, olho a olho. Você quer saber se a pessoa não está bem contigo? Ela olha para você, parece que é um boi quando está chifrando. Oi, pastor, está o senhor? Aqui, como eu fiz um ano de psicologia, tem nada a ver com revelação. Aqui de vez em quando eu falo, Gisele, daquela irmãzinha fulano não está bem hoje não, porque ela senta na frente, e tem uns casalzinhos aqui, umas pessoas aqui que eu fico vendo, isso é interessante, rapaz. Fica aqui, fica ali, fica ali, fica ali, há algum problema. Porque a pessoa que é normalzinha mesmo, assim, normalzinha, ela senta todo dia aqui, tá ligado? Então, Oswaldo, parabéns pra você. Não estou desmerecendo vocês não, que eu aprendi nessa questão, você saber ler as manifestações das pessoas. Mas voltando aqui, isso a gente sabe, né, gente? A gente tem que ter cuidado para não manipular quanto a isso. Mas eu de vez em quando você vai encontrar a pessoa, já viu?
Você me cumprimenta aqui, eu falo, como é que tá? Tá tudo bem? Tá chifrando quem? E tem um cara que ele faz um trabalho específico, é um teólogo, e ele é mais entendido nessa área de psicologia, a importância de olhar. Por isso que eu gosto de olhar no olhinho de Zelda. Trenzinho, mas tá bonitinha demais. Eu não podia ficar sem falar, gente. Sabe? Tá uma gracinha. Ô, trem maravilhoso. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Eu quero fazer oração agora. Eu quero convidar. Ô, João, nos ajuda aqui no teclado, benção. Eu gostaria de chamar você aqui à frente. E eu quero orar nessa noite especificamente para a cura. Esse dia alguém me perguntou para mim, pastor, gente, o senhor faz apelo para a pessoa aceitar Jesus? Ah, de vez em quando eu faço, mas eu não gosto de fazer muito não. A pessoa vai ouvindo aí, vai convertendo, quem faz é o Espírito Santo de Deus, para não ficar forçando a barra. Mas por cura eu gosto de orar. Apelo de consagração eu gosto. E eu quero orar para você vir aqui à frente. E eu quero ser ousado em dizer, seja qual for a dor, seja qual for o problema que você está vivendo, quem sabe nos planos determinados por Deus, antes da fundação do mundo, já estava inclusa essa oração que eu vou fazer aqui, e para que nesta noite você receba a sua cura. Temos uma irmãzinha aqui, Maria Clara, que foi curada numa das orações aqui que nós fizemos, de uma alergia. Eu não gosto de ficar muito que o pessoal dê testemunho para não ficar assim, enaltecendo igreja e pastor. E o povo ficar pegado a isso. Mas vamos orar agora em nome de Jesus. Você que está na sua casa aí, você que me ouve, você que me assiste, eu quero orar por você. Nós cremos no Deus de Pedro, amém, gente? Nós cremos no Jesus de Pedro, e Pedro disse: eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou cura, eu te dou libertação. Levanta, anda, firma os teus pés, e nós vamos orar por cura. E não vou fazer aquela oração gritada não. Estava estudando sobre uma mulher chamada Kathryn Kuhlman. Não sei se alguém já tem lido sobre ela. Quem está me assistindo, quem está me ouvindo, Kathryn Kuhlman. E ela pedia para alguém tocar um piano. E ela orava mansamente. E enquanto ela orava, manso, sem gritar, mas quem gritava eram as pessoas que estavam externalizando a sua cura, a sua angústia diante de Deus. Eu quero dizer que Deus está aqui nessa noite. Ele está aqui. E eu não quero dizer para você que eu tenho poder algum. Eu não possuo poder algum. Mas o que eu possuo é uma fé. A fé que quando Jesus disse aos discípulos que estavam no barco, eles lançaram a noite toda a rede e não pescaram sequer um peixe. E Jesus fala assim: ei, lance à direita a rede. E diz que eles declararam: Senhor, segundo a tua palavra, pela tua palavra, nós iremos lançar. E eles pescaram peixes e peixes que não coubem no barquinho. Eu quero orar agora, segundo eu creio nessa palavra do Senhor. Você quer vir aqui? Quem sabe a sua enfermidade é emocional. Quem sabe existe aí uma dor na tua alma. Aproveita essa oportunidade. Aproveita esse ambiente aqui de cura, de libertação, de aconchego, de conchego mesmo. Aproveita esse momento aqui que nós iremos orar. E quem sabe nesta noite é a noite de você receber a direção para a tua vida. Vem aqui, pastor, eu estou com indecisão, o que eu faço? Vem cá, se achega aqui. Você que está me ouvindo, você que me assiste, qual é o teu problema, a tua situação? Eu creio nesse Deus, nesse Cristo que pode tudo. E eu quero dizer que nós vamos voltar a pregar nessa igreja aqui sobre cura, irmãos.
Nós temos que ter cuidado para que o racionalismo não fique entrando dentro da igreja e nós possamos perder a visão desse Jesus que continua curando, fazendo maravilhas para a glória do nome dele. Nós adoramos o teu nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós adoramos nessa noite ao Senhor que é o dono de tudo. Nós adoramos ao Senhor que se fez gente, que se fez carne, que chamou Pedro, chamou João, chamou os discípulos para te servir. E eu quero orar agora por esses irmãos e irmãs que ajoelharam aqui, cada um que está aqui segundo a sua necessidade. Alguém que está me ouvindo nesta rádio, nesse YouTube, eu quero orar agora, Senhor, e declarar em nome de Jesus que o Senhor possa olhar de uma maneira muito especial, assim como tu disseste para Pedro, assim como o Senhor disse para aquela mulher, para que Pedro fosse, que ele iria estar lá, o Senhor estaria lá. Acolhe essa pessoa que desviou do Senhor, essa pessoa que está distante do Senhor. E eu quero te pedir cura agora em nome de Jesus. Primeiro, eu quero te pedir, Senhor, a cura dessas emoções que estão quebradas, esfaceladas, dessa mulher que tem sofrido esse problema há tempo. E eu te peço, Deus, ó Espírito Santo, estruture essas emoções, traga, Senhor, a compreensão de que o Senhor cura, de que o Senhor é bom. Ó Senhor, nós não queremos determinar nada, mas eu sei que nessa noite há uma unção aqui de cura, porque nós cremos na tua palavra, nós cremos na tua palavra. Eu oro, Senhor, por aquele menino que está naquele leito de enfermidade lá em BH, o Otávio, Senhor, coloca a tua mão de poder sobre ele, usa os médicos naquela cirurgia que foi feita, ele já está bem, mas continue, Senhor, para que aquele menino, a sua família, possam ver a tua glória. Nós só queremos te pedir, e se tu quiseres, tu pode curá-lo. Eu oro por cura aqui das emoções, eu oro por essa mulher, por esse irmão que está tendo problemas no seu físico, eu não sei qual que é. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, endireita, Senhor, esta perna, endireita, Senhor, estes ossos, endireita, Senhor, esses problemas que estão aí, trazendo essa confusão mental nessa querida. Em nome de Jesus. Você pode adorar o Senhor mesmo ajoelhado. Comece a adorar o Senhor, irmão. Comece a falar com o Senhor. Não exige nada não, mas só fala com o Senhor. Eu creio que o Senhor está aqui entre nós, e eu creio que Ele é poderoso, Ele tem poder. Ó Jesus, assim como tu honraste os teus filhos, nessa noite, traga aqui entre nós, traga, Senhor, cura, libertação, direção. Traga nessa noite ao coração dessa mulher que tem estado inquieta. Apazigua, em nome de Jesus, apazigua essa tempestade. Tira, Senhor, do coração desse querido todo bloqueio que há. E eu quero repreender agora, em nome de Jesus, todo o espírito que tem perturbado essa mulher, este homem, esse pessimismo, esse bloqueio, este medo. Em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra, nós queremos dizer ao Senhor que nós cremos na tua palavra. E Senhor, eu fui movido nessa noite, desde hoje à tarde, para poder orar e pedir ao Senhor que cure, e para a glória do teu nome, nós queremos colocar cada vida aqui. Eu coloco essa mulher que me ouve, eu coloco esse querido que está nesse momento sintonizado nesse programa, e declaro em nome de Jesus: levanta e anda. Levanta e anda em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês, toda a igreja, mesmo que estão ajoelhados aqui, pudessem declarar algumas palavras para o Senhor. Diga ao Senhor. Nós não podemos ter uma reunião nessa igreja aqui sem ter essa liberdade de falar com o Senhor palavras ternas, de dizer para Ele que Ele é grande, que Ele é tremendo, de dizer para Ele que nós estamos fechados com Ele, aliançados com Ele, e para a glória do nome dEle, nós iremos
pregar esta palavra, em nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus me manda dizer para você, para que você firme os teus pés. Ele te perdoa, Ele te perdoa. Ele me usa para dizer para você, amado, amada, que você é dele. Foi o Pai que deu a ele você. Oh, amados irmãos, esse Jesus é maravilhoso. Mesmo nós sendo tão maus, desobedientes, ruins, mesmo nós sendo tão maus, mas Ele cuida de nós. Ele continua sendo bom. Ele continua dizendo para você: filho, eu te amo. Você crê nisso, amado? Amém? Vocês creem nisso? Você que está aqui, você que me ouve e me assiste, você crê nisso? Eu ainda quero ficar um pouquinho só alguns segundos mais. Eu não estou forçando a barra, mas eu quero dizer para você, porque Deus está realizando essa noite aqui, neste momento Deus está realizando coisas que você não sabe. E mais vale uma alma para Deus. Se uma pessoa nessa noite está sendo curada aqui, alguém que me ouve e me assiste, vale um pouquinho mais esperar. Em nome de Jesus, adore ao Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, bendiz ao Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor, bendiga ao Senhor. Deus está me usando para dizer para você mais uma vez: firme filho, firme filha. Deus está me usando para dizer para você, jovem, não importa qual foi o seu pecado. Pedro ficou perdido naquela noite escura. Pedro desistiu de tudo. Pedro desistiu do Senhor, Pedro desistiu do ministério, Pedro desistiu de tudo. Mas o Senhor foi até ele e o amou profundamente. O Senhor vai até você e diz para você: venha, venha. Não importa o que você fez, você foi cabeçudo mesmo, você foi difícil mesmo, você mulher foi isso, você fez todas as coisas, mas tudo serviu para você crescer e ser melhor. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé aqui. Glória a Deus. Olha para cá. Gostaria que todos olhassem para cá. Você que está aqui, que me ouve e me assiste. Eu quero terminar com esta palavra que Jesus disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Deus está me usando para dizer para a senhora, não estou falando que você é pastora, que Deus está te chamando para ser pastora, não. Apacenta as ovelhas de Deus, seus filhinhos, as pessoas que Deus confiou você como professora. Você que é amado, Deus está me usando para dizer para você, assim como Jesus disse para Pedro: apacenta o meu rebanho, os meus cordeirinhos, as minhas ovelhas. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor. Toda glória e honra seja dada àquele que vive e reina. Aleluia, glória a Deus. Dê um abraço ao teu irmão aí, vá em paz. Não esqueça, lá fora tem um lanche. Algumas pessoas entram em nossa vida. Por que as pessoas entram em nossa vida? Pessoas entram na sua vida por uma razão, uma estação ou uma vida inteira. Quando você percebe qual deles é, você vai saber o que fazer por cada pessoa. Quando alguém está em sua vida por uma razão, é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm para auxiliá-lo numa dificuldade, te fornecer orientação e apoio, ajudá-lo física, emocional e espiritualmente. Elas poderão parecer como uma dádiva de Deus, e são. Elas estão lá pela razão que você precisa que eles estejam lá. Então, sem nenhuma atitude errada de sua parte ou em uma hora inconveniente, essa pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa para levar essa relação a um fim. Às vezes, essas pessoas morrem. Às vezes, elas simplesmente se vão. Às vezes, eles agem e te forçam a tomar uma posição.
O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendidas, nossos desejos preenchidos e o trabalho delas feito. As suas orações foram atendidas e agora é tempo de ir. Quando pessoas entram em nossas vidas por uma estação, é porque chegou sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir. Elas poderão ensiná-lo algo que você nunca fez. Elas geralmente te dão uma quantidade enorme de prazer. Acredite, é real, mas somente por uma estação. Relacionamentos de uma vida inteira te ensinam lições para a vida inteira. Coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa e colocar o que você aprendeu em uso em todos os outros relacionamentos e áreas de sua vida. É dito que o amor é cego, mas a amizade é clarividente. Obrigado por ser parte da minha vida. Pare aqui e simplesmente sorria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse sido magoado. E dance como se ninguém estivesse te observando. O maior risco da vida é não fazer nada. Algumas frases para você começar o seu dia. Para vencer na vida, não é importante chegar em primeiro. Simplesmente é preciso chegar, levantando a cada vez que cair pelo caminho. Recomeçar. E quando não tiver motivos para comemorar, invente os seus próprios. Uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança. Uma chave importante para a autoconfiança é a preparação. Não desista. E você vai desistir só porque duvidaram de você? Pontes. Quando alimentamos mais a nossa coragem do que os nossos medos, passamos a derrubar muros e a construir pontes. Recomeços. Nunca é tarde para recomeços. Pior que errar é não querer mudar. Lutar. Vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca para de lutar. Certo, dizem que quando é para dar certo, até os ventos sopram a favor. Habilidade. Habilidade é o que você é capaz de fazer. Motivação determina o que você faz. Atitude determina o quão bem você faz. Banho. As pessoas dizem frequentemente que a motivação não dura. Bem, nem o banho, e é por isso que ele é recomendado diariamente. Aguente firme, e quando você pensar em desistir, lembre-se dos motivos que te fizeram aguentar até agora. Dificuldades. Forte é aquele que não desiste dos seus sonhos, mesmo com tantas dificuldades no caminho. Coração. Você tem que cantar como se não precisasse de dinheiro, amar como você nunca fosse se ferir. Você tem que dançar como se ninguém estivesse olhando. Isso tem que vir do coração, se você quer que dê certo. Desejo. O desejo é a chave para a motivação, mas é a determinação e compromisso de uma busca incessante de seu objetivo, um comprometimento com a excelência que lhe permitirá alcançar o sucesso que você procura. Dê as costas. Um homem que quer reger a orquestra precisa dar as costas à plateia. Realizações. Tenho certeza que você disse isso milhares de vezes. Você nunca saberá o que pode fazer até que você tente.